Guias de recolhimento são documentos oficiais públicos que as pessoas físicas e jurídicas utilizam para pagamento de impostos, taxas e contribuições. Cada guia possui campos próprios para preenchimento do valor a recolher, dos códigos e das informações que interessam ao órgão para qual é feito. Entenderemos melhor sobre esse código com o qual se preenche as guias. Ele é utilizado pelos órgãos federais, estaduais, municipais. Vamos acompanhar mais adiante. Os códigos de recolhimento das guias servem para que os órgãos responsáveis por cada tributo possam identificar o devido pagamento a que se refere. Cada tributo específico tem o seu código e que deve ser preenchido corretamente pelo contribuinte. Caso o código esteja diferente da sua real finalidade, o sistema não conseguirá dar baixa no tributo a que se destina, ficando o contribuinte inadimplente desse pagamento. E para começarmos sobre o tema Guias de Recolhimento, vamos iniciar sobre o FGTS, que significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um recurso oriundo do salário dos trabalhadores do setor privado, recolhido mensalmente até o dia 7 de cada mês pelas empresas. Há uma razão de 8% sobre o salário bruto de cada empregado. O FGTS incide também sobre o 13º salário. No caso de férias, haverá incidência normal do FGTS sobre a remuneração do gozo das férias e dos seus respectivos adicionais constitucional. A base de incidência do FGTS é composta da remuneração do gozo de férias e do adicional de 1/3 constitucional. Sobre o abono pecuniário, é a convenção em dinheiro de 1/3 dos dias de férias a que o empregado tem direito e seus respectivos adicional também constitucional também é correspondente a 1/3 e não incide sobre o FGTS. Todo e qualquer empregado que tem direito ao FGTS deve ser relacionado no sistema de empresas de recolhimento do FGTS. As informações à Previdência Social, que é um aplicativo chamado CELFIP, que origina as informações sobre o FGTS. Essas informações são transmitidas pela internet, gerando em seguida a guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, que é a GFIP. CEFIP apresenta todos os dados dos trabalhadores e da empresa relativa à contribuição previdenciária e dos valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos trabalhadores. Quando a empresa é criada, ela deve se cadastrar junto ao sistema da Caixa Econômica Federal para ter acesso às informações do depósito do FGTS. Caso ela não contrate nenhum empregado, estará obrigado à entrega zerada a ZFIP, ou seja, sem nenhum dado de funcionário. Logo que houver alguma contratação, o perfil da empresa muda automaticamente e essa precisa informar mensalmente a GFIP sobre as alterações de contratações e demissões. A Guia de Documento de Arrecadação do Simples Nacional é chamada de DAS e ela foi criada pelo governo federal para o pagamento dos impostos das microempresas e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. E é um regime tributário que reúne em uma única guia o recolhimento de 6 tributos federais: IRPJ, IPI, CSLL, CONFINS, PIS, PASEP e CPP. Um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. E, contudo, o DAS tem um vencimento no dia 20 de cada mês e incide sobre o percentual de acordo com as tabelas dos anexos 1 ao 5, que está referente ao faturamento de cada mês de uma empresa. Logo, para a emissão da guia de recolhimento mensal, deve ser utilizado o aplicativo do Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual, PGMEI, que está disponível no portal do Simples Nacional. Quando acessado o portal, o empresário lança o faturamento para que o sistema
gere um valor que será pago por essa empresa. O aplicativo do Simples Nacional que gera a guia do DAS pode ser acessado pelo site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E conhecendo sobre outras guias, temos o DARF a ser apresentado. DARF é a sigla do Documento de Arrecadação das Receitas Federais e é um documento em forma de boleto do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal Brasileira, utilizado para pagamento de tributos administrados pela Receita Federal. Esse DARF tem as ramificações como o DARF Simples, que é exclusivamente para pessoas jurídicas, desde que a empresa esteja enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno porte, para pagamento unificado dos tributos de IR/PJ, PIS/PASEP, CSLL, CONFINS, IPI, contribuição para a Seguridade Social e, quando houver convênio com estados e municípios, a incidência também terá em cima sobre os impostos de ICMS e ISS. E outra ramificação do DARF é o DARF comum, que corresponde para pagamentos de tributos da Receita Federal relativo aos tributos feitos pelas pessoas físicas e jurídicas, exceto empresas optantes pelo Simples Nacional. O DARF Simples é uma guia de uso obrigatório no recolhimento unificado de receitas dos sistemas integrados de pagamento dos impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, correspondente ao Simples. Também, segundo a Receita Federal do Brasil, as vias da DARF Simples, que eventualmente excederem a 2, serão autenticadas com carimbo. A DARF Simples poderá ser emitida por meio eletrônico e reproduzida por copiadoras, exceto aparelho fax, desde que oferecidas características previstas. A Receita Federal também informa que a DARF Simples pode ser impressa em formulário contínuo, em 2 vias, uma ao lado da outra, e ser preenchida eletronicamente, mecanicamente ou manualmente, também em 2 vias. E dando continuidade sobre as guias de recolhimento, temos a DARF de pessoas jurídicas. Esse é o chamado IR/PJ, que é o imposto recolhido para a Receita Federal que incide sobre a arrecadação das empresas, principalmente da empresa com base no lucro real ou presumido. A base de cálculo e a periodicidade da apuração do prazo de recolhimento variam conforme a opção da tributação, que corresponde ao lucro real, lucro presumido ou arbitrado, podendo ser trimestral ou semestral. E este imposto tem a abreviação com IR/PJ, que significa Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Todavia, a partir do ano calendário de 1997, o IR/PJ passou a ser determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apurações trimestrais, encerrados no dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Saliente-se de que foi mantida para a empresa de tributação pelo lucro real e a possibilidade de trabalhar com balanço anual e que, consequentemente, com recolhimentos por estimativa, conforme podemos analisar mais adiante. O lucro real é o lucro líquido contábil do período base, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas e autorizadas pela legislação do imposto de renda. E a determinação do lucro real será procedida da apuração do lucro líquido de cada período base, com observância do disposto nas leis comerciais, inclusive no que se refere à constituição da provisão para o imposto de renda. E os valores que, por competirem a um período base, forem para efeito de determinação do lucro real,
adicionados ao lucro líquido do período base em apuração ou dele excluídos serão na determinação do lucro real do período base competente, excluídos do lucro líquido ou a eles adicionado respectivamente. E o lucro presumido é a forma da tributação simplificada do IRPJ. A partir do ano calendário de 1997, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido pagam o imposto de renda por período de apuração trimestrais encerrados sempre no dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto de renda devido deve ser efetuado na data do evento. Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base do cálculo e do imposto de renda devido também pode ser realizada na data do evento. Sobre o imposto de renda devido apurado trimestralmente, é pago em cota única até o último dia do mês subsequente ao encerramento do período de apuração. Já o imposto devido por pessoa jurídica pode ser pago em até 3 cotas mensais iguais e sucessivas com vencimento no último dia do 3 meses subsequente ao encerramento do período de apuração que corresponder. E é claro que nenhuma cota pode ter valor inferior a R$1.000. O imposto de valor inferior a R$2.000 será pago em cota única até o último dia do mês subsequente ao encerramento do período de apuração. E o IRPF é o Imposto de Renda das Pessoas Físicas e é um imposto recolhido para a Receita Federal que incide sobre os rendimentos que o contribuinte recebe e que estão sujeitos à retenção na fonte de mais de uma fonte pagadora. O contribuinte de pessoa física pode optar entre o mensalão, que se chama carnê-leão, e a declaração de ajuste anual, IRPF. Se o resultado da declaração de ajuste anual for o imposto a pagar, o contribuinte pode optar por pagar em cotas ou quando houver um ganho de capital na alienação de bens de direitos. E para a Receita Federal, a base de cálculo do imposto devido é a diferença entre a soma do rendimento recebido durante o ano calendário, exceto os isentos não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeito à tributação definitiva, bem como as deduções permitidas pela legalização de acordo com a Receita Federal em 2013. Sobre o saldo do imposto a ser pago, pode ser feito em até 8 cotas mensais e sucessivas, observando o seguinte: primeiro, nenhuma cota deve ser inferior a R$50. Segundo, o imposto de valor inferior a R$100 deve ser pago em cota única. E terceiro item, a primeira cota ou a cota única vence sempre no dia 30 de abril de cada ano, sem acréscimo de juro, se recolhido até essa data. Então, por que as guias são importantes para o seu negócio ou para as pessoas físicas? As guias são necessárias, pois elas também são usadas para recolher, para comprovar o pagamento dos seus tributos. Aliás, é por meio delas que o fisco consegue identificar se você pagou de fato todos os valores devidos, já que o governo cruza os dados enviados pela sua declaração com aqueles transmitidos pelas instituições financeiras acerca da quitação.